Boa noite a todos, irmãos, boa noite a todas, irmãs. Espero que estejam ouvindo bem. Hoje nós vamos fazer a transmissão aqui pelo Facebook, mas eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir, né, essa meditação e também se alimentar e colher os frutos da palavra de Deus na sua vida, nas suas famílias e também nas suas comunidades paroquiais e comunidades. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu estou vendo aqui, tem 25 pessoas que estão acompanhando o vídeo, 26. Agora 28. Então, boa noite ao Francisco, ao Luiz Fernando. Espero que você esteja bem, Luiz, aí no Rio. A Vera, boa noite. Márcia, minha nossa paroquiana. O meu irmão chileno Reinaldo Patrício, que está lá no Chile. O meu aluno Diego. Gabriel. Francisco Ramos, meu ex-aluno também. Frei Rafael. Poliana, boa noite, tudo bem? Então, eu agradeço que vocês estejam acompanhando. Então, vamos iniciar a nossa meditação da palavra, a liturgia da palavra do domingo, que na Igreja Católica, na nossa liturgia, domingo que vem, será o 14º domingo do tempo comum. 14º domingo. E então nós temos a primeira leitura, que é do livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Depois nós temos o Salmo 144, 145. Na segunda leitura nós temos a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 9, 11 e 13. E depois, obviamente, como nós estamos no ano A, do ano litúrgico A, do ciclo dominical A, então nós temos o Evangelho segundo Mateus, que está nos acompanhando ao longo deste ano de 2017. Então, nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Então, vamos fazer uma oração de invocação ao Espírito Santo. Estamos agora com 33 pessoas, 34 pessoas que estão conectadas. E agradeço então a vocês que estão compartilhando. A Solange, lá da Santíssima Trindade, no extremo Zona Leste, onde eu trabalhei lá há muitos anos. A Carla, minha aluna, boa noite, Carla, tudo bem? Eu vi aqui a Beatriz, também o João Luiz, a Dona Eunice, fico feliz que estejam de volta, Diácono Pedro. Então vamos fazer uma oração, invocando o Espírito Santo, para que a nossa meditação seja segundo a vontade de Deus e seja de fruto e produtiva para todos. Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, mãe de Deus, mãe da Igreja, ela que foi a que gerou no seu ventre o Filho Eterno do Pai, que é a palavra do Pai, né, que se fez humano no seio da Virgem Maria. Então vamos rezar agora. Enquanto isso, você vai compartilhando no seu Facebook para que outras pessoas possam se conectar, tá bom? Boa noite, Rosana.
Boa noite, Padre Renato, a Vanilza, o Eduardo, também a minha irmã, Tatiana, lá do Chile. Vamos então rezar a Virgem Maria, uma Ave Maria, todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então vamos iniciar a nossa meditação. Gostaria então de começar a meditação de hoje pelo texto da primeira leitura do profeta Zacarias. Diz o texto: Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele vem ao teu encontro, ele é justo e ele salva. Ele é humilde e vem montado no jumento, um potro cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele quebrará o arco de guerra, ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Bom, o tema da liturgia deste 14º domingo é bastante simples, né? De compreender, de viver é sempre um pouco mais exigente. Mas o texto, o conjunto dos textos, começando do texto do profeta Zacarias que nós acabamos de ler, nos apresenta a presença do Messias, a presença daquele ungido pelo Espírito de Deus no meio do seu povo. Ou seja, aquele que é ungido pelo Espírito do Senhor, ele se faz presente, ele convive com seus irmãos. Ele vem habitar no meio de seus irmãos. E este Messias é humilde e não violento. Nós vivemos tempos violentos. Acredito que todos concordam comigo. Infelizmente, a nossa sociedade está muito violenta. E justamente a palavra de Deus vem nos dizer que a presença do seu ungido, né, a presença daquele que é enviado para comunicar a salvação, é uma presença humilde e uma presença não violenta. De fato, dois ensinamentos, duas características do Messias que são essenciais e que são muito necessárias no nosso tempo. Quem de nós já não passou pela experiência de conviver com a arrogância, com a soberba, com o orgulho, com a prepotência de pessoas, de grupos humanos, de governos, né? Às vezes, infelizmente, também de pastores, de lideranças de igreja, às vezes na vida em família, e nós experimentamos como é duro, como é difícil suportar arrogantes, soberbos, porque na verdade a arrogância e a soberba, ela é destruidora, ela massacra, ela destrói em primeiro lugar o arrogante e depois tudo que tem em volta. A autossuficiência, a arrogância destrói em primeiro lugar o autossuficiente, o arrogante, e depois distribui destruição e massacre, morte ao seu redor. Então, quando na primeira leitura do profeta Zacarias
o Senhor anuncia a Jerusalém, a filha de Sião, ou seja, aplicando esse texto à nossa realidade, Jerusalém é a humanidade. A filha de Sião é a humanidade que recebe o Messias que vem ao seu encontro. Isso é muito interessante também a gente perceber que é Deus que vem ao nosso encontro. Às vezes a gente fica desesperado, né, correndo, e a gente às vezes até insiste isso com as outras pessoas. Você tem que ir atrás de Deus, você tem que buscar Deus. Mas, na verdade, a Escritura não nos ensina isso. A Escritura nos ensina que Deus e aquele que Ele envia em seu nome, portanto, o Filho e o Espírito, eles se tornam presentes no meio de nós. O primeiro movimento de salvação é sempre de Deus, que se coloca numa atitude de revelação, de presença. Ele se mostra, ele dá passos em direção a nós. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que nos ama. É Ele que nos escolhe. Isso é muito importante. E porque Ele vem, é que nós temos a possibilidade de encontrá-lo. É por isso que Ele se apresentando e se mostrando no meio de nós, de uma forma humilde e não violenta, nós podemos experimentar o seu amor, a sua graça e tudo aquilo que Ele nos comunica. E é muito importante a gente compreender isso. Que é Deus que se interessa por nós em primeiro lugar. Ou seja, Deus nos criou e Ele não abandona a sua criação. Ele é o primeiro interessado por nós. É Ele que sai da sua potestade, da sua soberania e vem no meio de nós. Ou seja, é Deus que se abaixa, é Deus que se torna pequeno para estar no meio dos pequenos. E isso é possível tão somente porque Deus é amor, porque Ele ama infinitamente, porque Ele é misericórdia infinita. Então, esta bela mensagem do profeta Zacarias, o Senhor que é soberano, o Senhor que é o Todo-Poderoso, Ele vem humilde e não violento e se faz presente. E nós podemos responder de uma forma generosa, permitindo que Ele nos encontre, permitindo que Ele nos ache, não fugindo dele, mas nos voltando para Ele. Acolhendo um Deus que é humilde e um Deus que não é violento. Para que a sua humildade nos abrace e nos envolva. E para que Ele nos transforme. Para que a sua paz nos abrace e transforme o nosso coração, a nossa mente, que às vezes é tentada a ser violenta. Às vezes nosso coração cai na tentação de que a violência é o caminho. Que a violência é o caminho que a gente tem que viver, trilhar e seguir. Quem de nós já não experimentou essa tentação? Quem de nós, em alguns momentos, chegou a pensar que a gente consegue tudo na pancada, na porrada, na agressão, na indiferença? Né? Você quer coisa mais violenta do que ser indiferente ao próximo? Fazer com que o outro se sinta um lixo, se sinta nada? A violência não é só arma de fogo. A violência não é só palavra.
não é só gritaria. A violência pode ser indiferença. A violência, a arrogância de passar por cima do outro e nem enxergá-lo. No entanto, o texto de Zacarias diz que o Senhor eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Aí é interessante, sabe? Porque Efraim significa reino do norte. Efraim é a maior, junto com Manassés, são as duas tribos do reino do norte. Né? E Jerusalém é a capital da Judéia, o reino do sul. Quando o texto diz que o ungido de Deus vem para destruir cavalos do reino do norte, perdão, carros do reino do norte e cavalos do reino do sul, na verdade ele está dizendo que ele não vai, que ele vai destruir os carros de guerra, os cavalos de guerra em Efraim e em Jerusalém, que são irmãos, porque as tribos do norte são irmãs das tribos do sul. Só que eles são irmãos que vivem brigando. Então o Messias vai estabelecer a paz entre irmãos, que esqueceram que são irmãos, que olham um para o outro e enxergam inimigos, não irmãos. É belíssimo o texto de Zacarias. Né? Efraim e Jerusalém não guerrearão, não serão um violento contra o outro, mas eles conhecerão a paz. E Deus vai quebrar os arcos dos guerreiros. Então todo instrumento de violência e de guerra vai ser destruído. E se instaurará a paz, mas repito, entre irmãos. A coisa mais trágica é irmão brigando. Pode perguntar para os pais de família. Se tem uma coisa que entristece muito pai e mãe, é quando pai e mãe veem irmãos ou irmãs brigando, disputando, se aniquilando, se destruindo reciprocamente. Se você quer entristecer o coração de um pai e de uma mãe, põe os filhos para brigar. Não tem maior dor. Eu já ouvi isso de muitos pais e de mães, em diversos momentos da minha vida sacerdotal, chorando amargamente porque não conseguem viver e presenciar a paz entre seus filhos. O amor, a fraternidade entre os próprios filhos, gerados do mesmo ventre. E pelo contrário, as famílias vivem guerras fratricidas, né? Ou seja, guerra entre irmãos. E na verdade, se a gente for pegar a Sagrada Escritura, o grande drama da humanidade é a disputa de irmãos. Quem matou Abel? Seu irmão, Caim. Quem passou a perna um no outro? Jacó foi enganado por quem? Foi enganado por Isaac, que passou a perna em Esaú. Então, Abraão expulse o filho de Agar. Mas os dois são filhos de Abraão. Então são irmãos. O grande drama da humanidade. Briga de irmãos. Guerra de irmãos. Irmão que mata irmão. Quem vendeu José como escravo para os amalecitas? Os irmãos.
Então, a gente tem que perceber que o grande drama da humanidade é que irmãos não se reconhecem como irmãos. Então, o texto de Zacarias diz que o Messias vem humilde e não violento, e ele vai destruir as armas, os instrumentos de guerra e de violência, para que Efraim e Jerusalém, ou Efraim e Judá, ou o reino do norte, ou o reino do sul, as tribos do norte, as tribos do sul, encontrem a paz no ungido de Deus, que comunica a salvação. E esta paz se estenderá como um domínio de um mar até o rio, até os confins da terra. Então, aqueles que são os filhos de Jacó vão viver em paz, vão viver em harmonia, não em disputa. E quem realizará esta obra? O ungido de Deus, humilde e não violento. Com este ensinamento da primeira leitura, nós compreendemos o Evangelho segundo Mateus. E antes de entrar no Evangelho segundo Mateus, eu peço mais uma vez a você que está acompanhando que compartilhe no seu Facebook, convidando seus amigos para participar dessa meditação da palavra. E quero saudar a Iná, que acabou de entrar, o Cosmas, meu aluno, a Suzana Pereira, lá na paróquia Santíssima Trindade, comunidade Sagrada Família, lá no Núcleo Bandeirantes, onde eu trabalhei lá há vários anos. A Lourdes, também a Marcela, faz tempo que a gente não conversa. O meu irmão presbiteriano, o Yuris, Vinícius, Luzinete Barreto, lá de Sapopemba, a Vera, lá do Belém. Ela diz que está acontecendo isso com os irmãos dela que estão brigando. Então, né, é uma coisa muito triste. Vamos orar também para sua família, viu, Vera? Para que encontre a reconciliação e a paz entre os irmãos. E enquanto isso, você vai compartilhando e nós seguimos a meditação do Evangelho segundo Mateus. Bom, aqui é Jesus que faz uma oração. É Jesus que vai fazer um louvor a Deus. E o que Jesus ora? Primeiro, como Jesus chama a Deus? Qual é o atributo, qual é o substantivo que Jesus utiliza para falar com Deus? Então Jesus diz: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo. Então, Jesus, ele transmite a experiência de filho dele. Se ele chama Deus de Pai, Senhor do céu e da terra, é porque Jesus compreende que ele é filho. O grande anúncio, a grande boa nova que Jesus comunica a nós, que nós somos filhos de Deus e que Deus é Pai. Então, Jesus diz, ó Pai, e o Pai de Jesus, ele é Senhor e soberano do universo, do céu e da terra. Então ele é grandioso. Mas este Pai, Senhor e soberano, ele se comunica por meio do Filho, para revelar aos outros filhos que nós somos irmãos. Então, nós temos no texto, Jesus louva ao Pai, por quê? É muito belo, muito interessante a oração de Jesus. Ele ora agradecendo ao Pai, louvando ao Pai, porque ele escondeu estas coisas aos sábios e aos entendidos e a revelou aos pequeninos. Às vezes, na minha vida de padre, eu tenho escutado, né? Não poucas vezes, muitas vezes, na boca de muitas pessoas, que falam assim, padre, mas eu sou tão pequeno, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão insignificante.
E quando as pessoas me dizem isso, eu falo assim: louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque você é aquele que foi escolhido para que Deus comunicasse a sua revelação. Porque Deus se revela aos pequenos. E Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes e aos autossuficientes. Então, se você se sente pequeno, louvado seja Deus. É aos pequenos que é dado conhecer o mistério do reino dos céus, o reino de Deus. Então, Jesus agradece a Deus porque os mais pequeninos, aos mais pequeninos é dado conhecer esse mistério de amor. Do Deus que é Pai, de nós que somos filhos e de nós que somos irmãos e irmãs uns dos outros. E como Jesus nos ensina que bem-aventurados são os pequenos? Porque ele se fez pequeno. Porque o Filho, humilde e não violento, está no meio de nós. Ele, que é o Filho eterno do Pai, ele que é a palavra que criou o universo. O Filho é a palavra por meio do qual o Pai criou o universo. Pois essa palavra divina se fez pequeno no meio de nós. E nos comunica esta boa nova de que nós somos filhos, de que nós somos irmãos e irmãs. Sim, Pai. Vocês percebem como o texto repete? Não, o evangelista não nos diz que Jesus chama o Pai uma única vez de Pai. Ele louva o Pai e depois ele confirma: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Se nós percebemos no evangelho que nós vamos ler no domingo, a palavra Pai, ela aparece 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. 5 vezes nos é dado a conhecer Deus como Pai. Só isso já seria um motivo de louvor e de ação de graças. Nós não cremos num Deus que é monstro, que é um cobrador de impostos, que está ali com um olhar tenebroso sobre nós, esperando o nosso primeiro escorregão para passar o sarrafo na gente. Não. Nós somos filhos de um Deus que é Pai, que nos envia o seu Filho, humilde e não violento, para nos comunicar esta salvação. E quando nós abraçamos a salvação? Quando nós nos deixamos abraçar por esta salvação? Quando nós entendemos que somos irmãos. Quando nós chamamos Deus de Pai, isso tem uma consequência na nossa vida. O meu semelhante é meu irmão. A minha semelhante é minha irmã. Ou seja, chamar Deus de Pai tem uma consequência concreta na nossa vida. Chamar Deus de Pai dá frutos permanentes na nossa vida. E o fruto permanente é esse reconhecimento, essa nossa conversão, esse nosso entendimento de que aquele que está ao nosso lado é nosso irmão. E que tudo que nós recebemos do Pai por meio do Filho, já todos os que conhecemos o Pai porque o Filho quis revelar, como continua o texto, e Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho,
E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, na medida em que nós acolhemos o Filho, que é Jesus, nós experimentamos esta grandeza deste chamado de nossa vocação a sermos irmãos universais. Então, nós não escolhemos os irmãos. Nós acolhemos os irmãos que Jesus nos dá, que o Pai nos dá. Nós sempre temos essa tentação, né? Eu também tenho essa tentação. De a gente querer escolher os irmãos. Não é? Mas se a gente pensar, até a nossa família natural, família de sangue, a gente não escolheu os irmãos. Deus nos deu irmãos. Eu louvo a Deus sempre pelas minhas duas irmãs e pelo meu irmão de sangue. Né? E depois pelos demais irmãos que Deus foi me dando ao longo da vida. Pelas demais irmãs que Deus foi me dando ao longo da vida. Mas a gente tem a tentação, né, de escolher os irmãos, não tem? Falar, esse é meu irmão, aquele é meu irmão, esse aqui não é. Ele é chato, ele me incomoda, ele me perturba. E aquele irmão que é fedido, então, que está na rua? Esse não, esse é bastardo, não é meu irmão, não. Não é da mesma família que eu. A gente não tem essa tentação? Agora que o Brasil está... Agora parece que diminuiu um pouco, né? Parece, não sei. Né? A nossa tentação de a gente ficar dividindo o Brasil, né? Desculpe usar isso aí, que é uma coisa pejorativa, nem sei se eu deveria usar, mas ficam aí, né? Xingando, né? Os que são desse lado, os que são do outro. E até colocaram adjetivo, né? Eu sou coxinha, eu sou mortadela, né? Não, esse não é meu irmão. Né? Sendo que Jesus diz que um reino dividido, ele já sabe qual é o seu destino. Ele sucumbe, ele é destruído. Onde há divisão, não há salvação. Não há vida. Mas nós temos a arrogância, né, da gente ficar escolhendo. Não é verdade? No entanto, o Senhor nos ensina que não é esse o caminho. O Higashi está dizendo, eu não te escolhi, você me foi dado. Tá bom. É mesmo, né? E o pessoal falava que nós éramos irmãos, né? Que a gente se parece, né? E a Iná está dizendo que nós temos essa tentação. É verdade. Mas contra a tentação, quando a gente tem uma tentação, e a gente sabe que aquilo não vem de Deus, por isso que é tentação, nós temos que lutar contra ela. E essa é uma luta cotidiana, é uma luta diária, é uma luta permanente. A viver, de fato, esta vocação. O Paulo está dizendo aqui, é mais fácil a gente amar os cheirosinhos limpinhos, né? É mais fácil, mas às vezes nem sempre o mais limpinho, o mais bonitinho, o mais cheirosinho é aquele que de fato nos comunica, né, aquilo que nós precisamos. Mas você tem razão. Né? Aqui a gente tem essa... Bom, então, diante dessa constatação, Jesus nos afirma que quem o acolhe e quem o recebe, né, o filho revela o Pai. Revela essa família nova que nós podemos viver de forma permanente e contínua. Bom, indo para frente, o texto diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. Eu vos darei descanso, vós que estáis cansados dos vossos fardos. Essa é uma outra coisa interessante. Nós temos... hoje em dia está todo mundo cansado, vocês já perceberam? Eu também. Às vezes eu fico pensando, a frase que eu mais repito durante o dia é, ai, como eu estou cansado.
Parece que a gente está cansado de viver. Todo mundo está cansado, vocês já perceberam? E com o ambiente que a gente respira na televisão, nas notícias, parece que a gente fica mais cansado ainda. Não é assim? Eu muitas vezes sinto isso. Mas o discípulo de Cristo é chamado a viver permanentemente cansado, desmotivado, desmoronado, sob o jugo do pecado e da morte? Certamente não. E nós sabemos que não. Então, o que Jesus nos diz para aqueles que estão cansados e fatigados? Jesus diz: vinde a mim. Torne-se meu amigo. Torne-se meu íntimo. Me deixe abraçá-lo. Deixe eu participar da sua vida. Me dê a chance de compartilhar a sua vida comigo. É isso que Jesus está dizendo. E você que está cansado, tome. Jesus usa o plural. É bonito também isso, o texto, né? Vós. É um convite à comunhão, no plural. Eu até estava usando o singular, mas o correto do texto é vós que estáis cansados. Ou seja, os irmãos cansados. Então, vós que estáis cansados, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Bom, o que é o jugo? O jugo, no tempo de Jesus, é a imagem dos povos dominadores, dos povos estrangeiros que dominavam o povo eleito. Né? O jugo é daquele que tem poder sobre os outros, que é soberano, que é senhor. Mas os soberanos deste mundo impõem impostos, são cobradores de impostos. Se você não pagar as taxas em dia, você vai preso. Eles roubam bastante, a gente não pode. Mas mesmo que pudesse, a gente não faria. Porque Jesus nos ensina a viver sobriamente e honestamente. Muito bem. Então, o Senhor, Ele quer reinar sobre nós. Ele quer manifestar o seu ser na nossa vida. O que Ele é. Então Jesus diz: eu tenho um poder, eu tenho uma autoridade sobre vós. Esse é o jugo. Né? Tomai o meu jugo, ou seja, permitir que eu seja senhor vosso. Mas o senhorio de Cristo não é o senhorio que explora e que mata. O senhorio de Cristo não é aquele que destrói e aniquila a nossa vida. É justamente o contrário. E Jesus diz que nós precisamos entrar na escola dele. Por quê? Como ele diz isso? Aprendei de mim. Eu sou mestre. Você quer viver de uma forma nova? Né? Vós quereis viver de uma forma nova? Aprendei de mim. Deixai-vos conduzir pela minha instrução. E a instrução de Cristo é o seu modo de viver. Jesus é o mestre perfeito. Por quê? Porque o que ele vive, ele ensina. O que ele ensina, ele vive.
Jesus não ensina algo e vive outra coisa. Ou vive algo e ensina outra. Não existe distância e separação entre o ensinar e o viver de Cristo, porque o viver de Cristo é o seu ensinamento. Isso é muito importante. Então, quando nós somos convidados por Cristo a aprender dele, o que ele quer nos ensinar? Nós estamos dispostos a aprender de Cristo? O nosso coração, a nossa vida está aberta para acolher o ensinamento de Cristo? Ou seja, nós estamos dispostos a acolher o modo de viver de Cristo? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Porque senão, o ensinamento de Cristo fica um museu. Fica lá para o passado. Lá para trás. Ah, quem tinha que aprender eram os primeiros discípulos, lá do primeiro século. E nós estamos no século XXI. Ah, não, a gente não tem nada para aprender. Ah, a gente já é arrogante e soberbo. Não tem nada para aprender. Então, a gente permanece no jugo da morte. No entanto, Jesus diz que tem um jugo, que tem uma soberania e um senhorio. E ele quer que nós aprendamos dele. E qual é o senhorio de Cristo? Aí está. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E na minha mansidão, na minha humildade, encontrareis descanso. Porque o meu jugo, leia-se, o meu senhorio é suave. O meu fardo é leve. Então, o senhorio de Cristo não mata. Ele dá vida. Ele fortalece em vez de cansar. Ele ressuscita em vez de matar. Ele cura nossas feridas em vez de nos adoecer. Porque ele é manso. Ou seja, ele é não violento. A mansidão é a não violência. Então aí a gente entende e faz a conexão com a primeira leitura do profeta Zacarias. O profeta Zacarias já nos disse: o Messias ungido de Deus, ele é não violento. E ele age para destruir as armas de violência entre os irmãos. Voltamos ao Evangelho. A mansidão é a não violência. Diante da ofensa, nós respondemos de modo distinto. Diante da violência, nós respondemos de modo distinto. É esta a nossa vocação, é este o nosso chamado. Na medida em que nós vamos sendo transformados na nossa pequenez, Deus vai se manifestando, vai se revelando àqueles que estão ao nosso redor, por meio do nosso testemunho humilde e não violento. Jesus diz que louva o Pai porque esta revelação é dada aos pequenos, aos pequeninos, diz o Evangelho segundo Mateus. E aí a gente entende o texto da segunda leitura da Carta aos Romanos. O texto da Carta aos Romanos tem uma oposição. Qual é a oposição? Carne e espírito. Normalmente as pessoas que não têm grande conhecimento bíblico, quando leem a palavra carne, já pensam em sexo. Muita gente pensa isso. Mas Jesus, o apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, não está falando disso. Nós temos que entender e compreender
a oposição entre carne e espírito. O que é viver na carne? O que é viver no espírito? Então, eu peço que vocês prestem muita atenção. Porque disso depende muito a nossa postura na vida cristã, na nossa vivência. O que é viver segundo a carne? O que é viver segundo o espírito? Então, viver na carne significa viver na arrogância, na soberba. Viver na autossuficiência. Isso é viver na carne. Isso é servir a carne. Ou seja, viver soberbamente, autossuficientemente. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso dos irmãos. Eu vivo só. E minha vida é regida por mim mesmo, pelos meus vícios, pelas minhas más inclinações, pelos meus desejos. E a única medida do meu viver sou eu mesmo. Ou seja, eu sou uma pessoa autorreferencial. O paradigma da vida sou eu mesmo. Então eu me fecho aos outros. Eu me fecho a Deus. Uma vida encastelada. Uma vida em si mesmezada. Desculpe a palavra, nem sei se existe no português. Uma pessoa que vive voltada para si mesma. Que o único critério de vida são suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias necessidades. Isso é uma vida na carne. O oposto que Paulo apresenta na carta aos Romanos capítulo 8 é a vida segundo o Espírito. E a vida segundo o Espírito, se é o contrário, então é uma vida que brota da humildade, do reconhecer que necessita de Deus e do reconhecer que necessita dos irmãos. E o critério da vida segundo o Espírito é Cristo, o ungido de Deus pelo Espírito Santo. Então, o paradigma da humanidade não sou eu mesmo com os meus pecados. O paradigma da humanidade perfeita, aberta ao Pai e aberta aos semelhantes, é a vida no Espírito. Uma vida que sabe acolher o dom de Deus e que se abre como um dom de Deus ao próximo. Ou seja, que vive na reconciliação e na paz com Deus, na reconciliação e na paz com seus semelhantes. Esta pessoa vive segundo o Espírito. Porque o Espírito revela ao coração humano a necessidade de Deus e a necessidade do próximo. Então, uma vida segundo o Espírito é uma vida aberta ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Uma vida segundo a carne é uma vida fechada em si mesmo, uma vida fechada ao amor. É uma vida que não conhece Deus e por isso desconhece os seus semelhantes. Se a gente entende essa oposição, então a gente compreende mais profundamente o Evangelho segundo Mateus. Por que Jesus louva o Pai que se revela aos pequeninos? Quem são os pequenos? Aqueles que estão abertos a Deus e que estão abertos aos seus semelhantes. Aquele que sabe que sozinho não pode viver. Aquele que sabe que sem Deus a sua vida não tem sentido. Mas que sem o próximo ele não tem a capacidade sequer de exercer a caridade e de viver na santidade. Porque para a gente ser santo, a gente precisa do outro. Para que a gente possa viver a conversão, a gente precisa do outro. A gente precisa do irmão. Então, queridos irmãos e irmãs,
O apóstolo Paulo, nesta oposição carne e espírito, ele nos afirma: se o Espírito do Senhor habita em nós, nós temos a capacidade e a possibilidade de viver segundo o Espírito. Viver no amor a Deus e no amor ao próximo. Viver no amor a Deus, que não é Deus simplesmente, é Pai. O Espírito clama em nós, Abá, Pai, diz o texto de Cartas aos Romanos. Deus é Pai. Nós podemos amar ao Pai, porque Ele nos amou primeiro, no Filho e no Espírito, que habita em nós. Na medida em que nós acolhemos o amor do Pai, manifestado no Filho e derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nós podemos estabelecer relações de amor com o próximo. E a nossa vida se abre ao próximo. E aí nós contemplamos a salvação na nossa vida. Porque nós podemos reproduzir e assimilar o modo de ser e viver de Cristo. O modo humilde e não violento, que sabe amar até quando é ofendido. Que sabe amar até quando é humilhado. Que sabe orar pelos seus perseguidores. Que sabe orar e bem dizer os que nos amaldiçoam. Esta é a vocação dos discípulos e discípulas de Cristo. Viver na humildade dos pequenos, mas na força do amor que o Espírito de Deus semeou em nós, que o Espírito de Deus nos selou com a sua presença. Então nós somos pequenos, mas nós somos fortalecidos na mansidão, na não violência, na humildade, por este amor que é dom de Deus, manifestado na nossa vida em Cristo e no seu Espírito. Nós nos tornamos irmãos na medida em que nós amamos, na medida em que nós permitimos que o amor do Espírito, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz o texto de Romanos. Então esse Espírito dará vida ao nosso corpo mortal, diz o apóstolo Paulo. Como o Espírito levantou o Cristo dos mortos, o Espírito que é acolhido pelos pequenos, pelos humildes, pelos que sabem que precisam da graça de Deus, que precisam do Espírito de Deus, esse Espírito dará vida e força aos que o acolhem, na humildade de reconhecer-se necessitados. Os soberbos e os arrogantes não acolhem o dom do Espírito. Não acolhem o modo de viver de Cristo. Eles se bastam a si mesmos. E destroem a própria vida e tudo que está em volta. E nós que por graça e misericórdia de Deus conhecemos o amor, nós podemos agradecer e agradar ao Pai como irmãos e irmãs em Cristo. Esta é a nossa vocação. Nós somos humildes na medida em que a humildade de Cristo imprime em nós este modo novo de ser e viver. Acolher o dom de Deus, acolher a salvação, o Senhor que vem ao nosso encontro, como canta o profeta Zacarias, na primeira leitura que nós já meditamos. Nós temos então uma grande vocação. Não importa que nós sejamos pequenos, porque o pequeno reconhece que depende de Deus, que é Pai e que o Espírito Santo derramou em nós este amor, que pode nos fazer viver segundo o modo de viver do Filho, que é o paradigma de humanidade. Aprendamos de Cristo, manso e humilde. Aprendamos de Cristo, o Filho, não violento e humilde. Isso será para nós fonte de conversão, fonte de vida e fonte de salvação. Quero então saudar ainda a Marlene, nossa paroquiana aqui
da Paróquia Imaculada Conceição, o Padre Luciano, lá do Diocese de Mogi, foi meu aluno, o Jairo, também aluno da Assunção, a Inês foi minha aluna, o José, o Bruno, o esposo da Regina, sim. Padre Antônio. Sim, que você estava ontem no curso de formadores em Taubaté, que presidiu a Eucaristia, né? Ontem, não foi? Obrigado, viu, Padre Antônio, pela presença. E que você possa cumprir a sua missão, que é também tão importante, né? De conduzir no processo formativo os futuros presbíteros do seminário da sua diocese. Obrigado por estar aqui conosco essa noite. E peço as suas orações por mim. Eu rezo sempre pelos formadores e vou rezar por você também. O Frei Arnaldo, o Diógenes, amigo, já há muito tempo. A minha irmã me falou que vocês foram visitá-la antes dela viajar para o Marrocos. Ficou muito feliz com a visita de vocês. O Diógenes e a Paulina, grandes amigos. Júlio Gomes, amigo meu da época da juventude, lá no Baetané de São Bernardo do Campo. O meu irmão chileno, José Bastias, estão preparando a visita do Santo Padre, né, ao Chile, a cidade de Temuco. Espero que vocês tenham esta abençoada visita ao Santo Padre, que dê muitos frutos para a Igreja no Chile e para a vossa diocese também, que vive conflitos, né, muitos conflitos e tensões por causa dos indígenas. Então, um abraço por você nos acompanhar. Eu, em janeiro, pretendo estar no Chile para celebrar os 80 anos do meu pai, em Concepción, que ele celebra no dia 20 de janeiro. Agradeço, então, a Val, que está aqui, a Luciane, o Diego, novamente, Suzana, aprendendo. Sim, graças a Deus, a gente vai aprendendo sempre. Bom, agora são 22h56, já estamos chegando quase a 1 hora, né, de meditação, que é o que eu programo mais ou menos. E então eu espero que este tempo que estivemos juntos seja de fruto para todos, para suas comunidades e para cada um. E que você compartilhe isso com seus amigos e que isso ajude. Os meus paroquianos falaram assim: a gente agora tem a oportunidade de escutar a homilia 2 vezes, na quinta-feira à noite, depois na missa do domingo. Então, já estão aí, tem muitos aí, né? Outro dia a Márcia falou isso, a Márcia, a esposa do André, que está aqui conectada com a gente neste momento. Falou assim: nós temos a oportunidade de escutar a homilia do Padre Maurício 2 vezes, no domingo e na quinta-feira. É claro que no domingo a gente faz uma síntese, porque não dá para fazer uma homilia de 1 hora, imagina. O Papa Francisco diz que a homilia tem que ter 10 minutos, eu ainda preciso aprender isso, né? Mas fica como uma brincadeira, né? Nelson, também, boa noite, obrigado. Ivone, Eurivaldo, nosso irmão. Márcio Rodrigues, estivemos ontem também no curso de formadores. A Iná falando que reforça a homilia, né? Que escuta aqui na quinta e depois lá no domingo na missa. Obrigado, Suzana, pelas suas orações, pela tua amizade, pelo teu carinho de sempre. Ele é o Vinícius, é meu aluno lá da Assunção, amigo. Fabrício, nosso irmão italiano. Wilson Gomes, da Paróquia São Paulo Apóstolo. O Wallace. Bom, tanta gente. Que Deus abençoe, né, Márcia? A sua família, sua descendência, seu netinho. A Rosana. Eu te vi hoje na igreja, na Adoração ao Santíssimo Sacramento. Agradeço também a todos os paroquianos que vieram, né, na Adoração ao Santíssimo hoje. A gente teve pouca presença em alguns momentos. E vamos ter que aproveitar e fazer aqui um convite a todas as pessoas que têm a possibilidade de fazer a Adoração ao Santíssimo, né? Vixe, meu cabelo tá todo... Na primeira quinta-feira do mês, nós temos a Adoração ao Santíssimo aqui na Paróquia Imaculada Conceição, começando às 7 da manhã, a missa, celebração eucarística 7, termina às 7h30, às 7h40, daí faz a exposição do Santíssimo Sacramento até às 21 horas. É o dia todo de Adoração ao Santíssimo. Então, qualquer pessoa que estiver em São Paulo e quiser fazer um momento de adoração ao longo do dia, pode vir aqui na Paróquia Imaculada Conceição, Avenida Nazaré,
993 no Ipiranga, bairro do Ipiranga, próximo aqui ao Museu de Ipiranga ou à estação do metrô Alto de Ipiranga, pertinho aqui do Santuário da Santa Paulina, que é a casa das irmãzinhas da Imaculada. Então, Avenida Nazaré 993, Paróquia Imaculada Conceição. Toda a primeira quinta-feira do mês nós temos a oração Santíssima. E você pode espalhar isso na sua comunidade, na sua paróquia, quem quiser vir para estar em adoração. Agora, hoje foi, né, a primeira quinta-feira do mês, agora em agosto vai ser, primeira quinta vai ser dia 3 de agosto, quinta-feira, primeira quinta. Se alguém se sentir chamado, será muito bem acolhido. E os paroquianos são convidados e intimados, na graça de Deus, a participar desse momento de adoração. Bom, vamos agradecer a Deus. Não sei se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Eu agradeço. Já temos 101 comentários, mais 126 pessoas que curtiram e 49 pessoas neste momento estão conectadas. Vamos agradecer a Deus. Convido então a todos que rezemos um Pai Nosso, já que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Eu te louvo, ó Pai, porque revelastes os teus mistérios de amor aos pequenos. E ninguém conhece o Pai senão aquele que o Filho quiser revelar. Então rezemos a Deus nosso Pai, como Jesus nos ensinou. Todos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Rezemos colocando no coração da Virgem Maria todas as nossas intenções, das nossas famílias, principalmente os doentes e os desempregados, aqueles que não têm fé, e aqueles que mais precisam, os agonizantes, as famílias, os pais que têm que educar os filhos, os avós que têm que dar testemunho na vida dos netos. Confiemos tudo isso à Virgem Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquemos na paz do Senhor. Um bom descanso. E mais uma vez, muito obrigado a todos que compartilharam esse vídeo e que acompanharam esta meditação. A Nalva, eu agradeço o ensinamento, deu para entender o que significa viver a vida no Espírito. Muito bem. Então, fico feliz, Nalva, que tenha sido de fruto para você. A irmã Cipriane das Irmãs Paulinas, que é uma irmã que eu amo muito. Que Deus abençoe, viu, irmã? E eu oro pela senhora e peço que a senhora ore por mim. O Luciano, diácono da nossa arquidiocese, está numa missão lá no Pará, pelo que eu vi. E a nossa oração também pela missão de vocês. Tá bom? Padre Adeildo também está na missão do seminarista da arquidiocese. Obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau. Deus abençoe.